E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estou aqui gravando a aula de correção da semana 1, como eu deixei claro lá no grupo, eu vou postando, eu estou seguindo pelo PET, né? As atividades do PET. Então, tem semana de humanas que vocês têm história, tem semana de humanas que vocês têm geografia. E aí, vou fazer as correções dos PETs que fazem parte da semana 1, que foi aqui a semana de história que a gente teve até agora. Eu sei que alguns já se adiantaram, já passaram para a segunda semana, mas eu vou fazendo espaçadamente, tá? Aí vou postando nos grupos no dia que eu dou aula. Ok? Então, vamos começar os nossos slides aqui com as revisões, tá bom? Não vou ler todos os textos, eu acho que vocês leram os textos todos, mas a gente vai dar uma passada aqui. O que vocês acham que vocês deveriam ter respondido nas questões, tá bom? Deixa eu mudar a tela aqui e passar para vocês. Bem, correção da primeira semana, História, primeiro ano, tá? Professora Marcela. Bem, o conteúdo que foi abordado nessa primeira semana com vocês foi o novo mundo nos relatos de viagem dos navegantes, descobridores e cronistas, mitos e visões. Então, foi esse novo mundo da descoberta da Idade Moderna, onde os estados nacionais foram formados e partiram para descobrimentos, né? Rotas marítimas, navegações e descobrir, achar novos continentes. Para poder o quê? Colonizar, explorar, enriquecer, né? Então, achar novos lugares. O objetivo sempre foi chegar nas Índias, mas diz que eles acabaram achando nós aqui. E tem muito a ver com os mitos também das viagens, né? Que, como era tudo muito novo, essa coisa de viajar em navios, então eles tinham muitos mitos na questão de monstros marinhos, atravessar o Cabo das Tormentas, da Terra plana, ok? Então tinha essas teorias, que Colombo já falava que a Terra era redonda, mas era sempre uma dúvida, uma incerteza. Muitos não chegavam a lugar nenhum, já morriam no meio do caminho, ok? Então vamos ver, são os descobridores das novas terras. Bem, vamos passar para o slide seguinte. Mundo moderno, o que significa isso, gente? Mundo moderno surgiu de fato em oposição ao antigo. Esse antigo era o quê? A Idade Média, que a gente pode dizer. O tempo da igreja medieval, do feudalismo, da terra, dos servos, dos castelos medievais, que foi um período de 1000 anos, né? Onde a sociedade era um pouco mais voltada para o teocentrismo, para Deus, para o trabalho, para essas coisas. Então, o mundo moderno traz uma nova forma de ver o mundo, tá? Renascimento cultural, urbano, as cidades, tá? O comércio. Então, essa oposição desse antigo, ele precisou substituir esse antigo, né? Desse novo que estava surgindo, o moderno, transformando a economia, o poder, as relações entre os homens, a produção da cultura também, tudo foi modificado. Foi uma longa trajetória de afirmação de um novo mundo, organizado em torno do comércio pelos oceanos e, posteriormente, em torno da indústria, que lá na frente vai chegar com a Revolução Industrial. Então, gente, a gente tem que entender sempre uma coisa, que história é processo, tá? A gente pode dizer que você não sai da Idade Média, por exemplo, a gente pode dizer, a Idade Média, ela acabou em 1453. Em 1454 já começou a Idade Moderna. Não, são transições, ok? Então, tudo é muito mais gestado, não é abrupto. Essas mudanças não são abruptas. História é isso. Processo, transição, ok? Então, vamos para frente. Conceitos. Colonização.
Colonização é o processo pelo qual os seres humanos ocuparam novos territórios pelo mundo. Uma colonização pode ter como objetivo habitar aquele lugar, morar ali, uma colonização de povoamento, povoar aquele local ou explorar os recursos daquele local, tá? Então, existem tipos de colonização de povoamento, que aqui a gente está falando de habitação, ou de exploração. Então, no caso de Portugal, não foi para morar aqui, não. Foi para descobrir um novo terra e geralmente metais preciosos, tá? Ouro e prata, que era o tchan do momento. Quem tivesse ouro e prata estava bem no contexto. O período da colonização da Idade Moderna se inicia no final do século XIV. Então, já foi ali por volta meu Deus do céu, por volta de 1400 e pouco no final, Colombo chegou, em 1492 ele chegou, né, na América. Então foi esse finalzinho aí do século XIV, com o crescimento econômico de países europeus e asiáticos. As colonizações a partir desse período, elas se caracterizam, né, em geral pelo uso da violência e dominação dos povos nativos. A gente pode dizer que aqui no Brasil não houve tanta violência. Na América já houve, já foi um embate mais violento, de acabar mesmo com a população. Aqui, os portugueses foram chegando de mansinhos, conhecendo os índios, verificando o local, a beleza do espaço, observando os índios, olhando o que eles poderiam estar arrancando aqui. No começo, teve só o pau-brasil durante 30 anos. Então, foi uma questão de mais leve a nossa colonização. Não é que ela não foi horrível para os índios, mas assim, foi diferente da colonização espanhola, que já tinha muitas brigas e violências, foi muito mais violento. Ok? Então, vamos lá. A atividade 1 tinha essa foto aí, que é um rei, e vamos supor que fosse um rei indígena, que não existia, um chefe indígena. Então, ó, são opostos. Ela toda vestida, esse rei todo vestido com coroa, e o outro mais desnudo, né? Com uma forma mais natural, tá? E já vê que é uma diferença já meio grotesca nessa parte aí, desse encontro dessas duas civilizações, né? Então, aqui seria o primeiro texto que fala de pardos nus, sem coisa alguma, que eles cobrissem suas vergonhas, traziam arcos nas mãos e suas setas. Então, foi a visão do europeu aqui quando chegou. Depois, mais lá na frente, a gente vai ter atividade desse texto. Esse é o primeiro texto. O segundo texto: por isso, quando a imagem desse novo mundo que Deus me permitiu ver se apresenta a meus olhos, quando revejo assim a bondade do ar, a abundância dos animais, a variedade das aves, a formosura das árvores, das plantas. Então, vocês estão vendo que são discursos assim, de exploração, de ver o que tem, né, no país, a diferença que era da Europa, né? O terceiro texto já fala que devia haver um protetor dos índios para os fazer castigar, quando houvesse mistério, e defender dos agravos que lhe fizeste. Esses deveriam ser bem assalariados, escolhidos pelos padres e aprovado pelo governador. Esse texto você já vê que já é um pouco mais rígido com relação ao que se encontrou, ou que está se vendo aqui no país, tá? Bem, aí nós temos a atividade 1. Quem escreveu cada texto, gente? Então, era óbvio, eu tenho certeza que vocês acertaram, muito fácil. É só ir lá no final do texto, ver o nome do autor, tá? Então, o primeiro texto, ele foi Pero Vaz de Caminha, a Carta de Pero Vaz de Caminha, que veio logo junto com a primeira expedição, né?
E o segundo texto é Jean de Lery, viajante francês, que tinha muitos viajantes que vinham também para observar e escrever textos, livros, tá? E o terceiro texto é o Padre Manuel da Nóbrega, que era um jesuíta. Então, essa seria a resposta da atividade 1. Quem escreveu cada texto? Então tá. No documento 1, o que o autor esperava encontrar no Novo Mundo e qual deveria ser o papel dos europeus para os gentios da terra. Gente, gentios são os que não eram cristãos, tá? Eram chamados de gentios. Vamos ver se vocês acertaram. Resposta: salvar essa gente, catequização e tirar ouro e prata do Brasil. Objetivo do primeiro documento. O que o autor estava esperando encontrar? Catequização, trazer a religião católica para os índios, os nativos, e ver se tinha ouro e prata. Essa é a resposta da atividade 2. Atividade 3. Que semelhança teve a visão do Pedro Vaz de Caminha e Jean de Lery em relação ao povo da terra conquistada? Resposta, gente. As belezas naturais do Brasil. Terra, água, clima, riquezas, animais, árvores. Então, é só fazer uma comparação, ir lá no texto e ler o texto de Pedro Vaz de Caminha, o texto 1 e o 2, e ver as relações. O que cada um está falando ali que se parece. Então, a resposta seria essa. Eles viram bastante belezas naturais, ok? Terra, água, essas coisas lindas que é o nosso país, que é o Brasil. Tá, então passei para a atividade 4. Estabeleça a relação do texto 3, que é o do Padre Manuel da Nóbrega, com a visão do pecado da Idade Média. Idade Média, gente, era aquele tempo de concentração na fé, nos dogmas da igreja, período da Inquisição. Quem fosse contra as práticas do cristianismo, que praticasse um outro tipo de religião, era conhecido como bruxo, herege, queimado na fogueira. Então, a resposta, sim. O que eles achavam de diferente que para os europeus era pecado? Deviam defender de comer carne humana. Existiam tribos que comiam carne humana? Existiam. Eram rituais que chamavam antropofágicos. Mas esse lance de comer carne humana não é uma coisa que eles queriam comer pelo prazer, canibal. Era uma coisa cultural deles. Então, eles geralmente, as tribos brigavam entre si, e quem capturava o guerreiro da outra, ele saía ganhando. Então, uma forma dele ter a força do outro era comendo o outro. Então, ele comia o braço do guerreiro, as pernas do guerreiro. Então, para adquirir a força. Então, é tipo uma metáfora, não é para comer o corpo por prazer, assim. Era para poder adquirir a força do guerreiro, que era o oponente, tá? Guerrear sem a licença do governador, por quê? Os índios guerreavam, eles brigavam entre si, haviam guerras entre eles. E o Padre Manuel da Nóbrega não achava isso legal. Perante a igreja, isso não era legal. Fazer eles terem uma só mulher. Então, o que acontecia? Os índios, eles praticavam a poligamia. Eles não têm só uma mulher, né? Não tinham só uma mulher. E para a Igreja Católica tinha que ser, o padre não podia casar, tinha que ser a monogamia, né? Ter apenas uma mulher, os mandamentos, né? Contra o adultério, se você trair a sua esposa, seu esposo, é pecado, né? Então, que eles se vestissem, pois andavam nus, praticavam feitiçaria, para deixarem de ser nômades. Nômades
o que a gente falou, nômade, sedentário, lá no começo da nossa aula, que a gente começou com pré-história, né? Estava começando com as fontes históricas, então, esses índios saíam de um território para outro aqui dentro do Brasil, não ficavam fixos, e o padre achava que isso não condizia. Então, essa seria a resposta da atividade 4. Atividade 5. Como caminha, né? Pero Vaz de Caminha descreveu os índios. Só ir lá no texto dele. Tem a parte que ele fala, a feição deles é serem pardos, mais para escuros, né? Um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Os cabelos deles são corredios, cabelos compridos, né? Essa é uma visão de Pero Vaz de Caminha descrevendo os índios que encontrou aqui. Essa é a resposta da atividade 5. Atividade 6. O que os portugueses esperavam encontrar na terra? Gente, é óbvio, né? Ouro, prata e metais preciosos. Esse era o objetivo, que era o objetivo do processo mercantilista. A política mercantilista, que veio logo depois do feudalismo. Ela já era mais comercial. Venda, compra, metais preciosos, exportar mais e importar menos, ter colônias, fazer, por exemplo, tinha a colônia e a metrópole, então a colônia só podia comercializar com a metrópole. Então, por exemplo, eu sou de Portugal, mas eu só posso vender os meus produtos para a Inglaterra. Se eu vender para Portugal, já não dá. Se eu vender para a Espanha, não dá. Eu tenho que vender só para a Inglaterra. Isso era um tipo de pacto colonial. Então, o Brasil só podia vender os seus produtos para Portugal. Então, essa é uma prática mercantilista. E ouro e prata e metais fazia parte dessa prática, tá? E depois, mais tarde, vai vir a se tornar o capitalismo. Então, entendam, história é fase. Feudalismo, mercantilismo, depois o mercantilismo comercial, aí chega a fase da Revolução Industrial, ok? Aí já vai se moldando e hoje a gente vive num regime o quê? Capitalista. Atividade 7. Como descrever o clima? O clima, né? Resposta. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal. Contudo, a terra em si é de muito bons ares, frescos e temperados. País tropical, né, gente? Em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar-se, há nela tudo por causa das águas que tem. Então, essa foi a postura de como eles escreveram o clima aqui. E essas cartas chegavam lá, tá? Para os reis. Demoravam um tempo para chegar, mas conseguiam chegar. Porque as viagens, nesse tempo, elas duravam 3 a 4 meses, tá? Não era como hoje, nós temos a internet que a gente passa uma mensagem para alguém de WhatsApp e chega lá. Era tudo muito mais complicado. Então, as notícias demoravam muito a chegar. Bem, atividade 8, o que Pero Vaz de Caminha disse que de melhor poderia ser feito na terra descoberta, já que não encontraram metais preciosos. Eles não encontraram metais preciosos logo de cara. O ouro vai ser encontrado aqui, sim, mas já para o século XVIII. Então, bem distante disso. Então, quais foram as coisas que eles começaram a primeiro explorar aqui? O Brasil, a princípio, com a ajuda dos índios. Depois veio o ciclo do açúcar. Depois veio o ouro, o ciclo do ouro. E, mais posteriormente, o café. Os ciclos econômicos, né? Que tiveram. Então, de cara, eles não encontraram ouro. Os espanhóis já encontraram. Então, já que não encontrou ouro, nós vamos catequizar e converter esses índios ao cristianismo. Então, esse foi o primeiro objetivo, além de outras coisas que eles estavam, né? Tráfico de aves, onças, araras. Então, muita coisa foi levada daqui. Se chegava até lá viva, a gente não sabia. Penas,
Então, já que o objetivo do ouro não foi sanado, então vamos tentar catequizar esses índios e pegar outras riquezas, como o pau-brasil, que servia, era uma árvore que dava uma tintura, né, soltava uma tintura para atingir os tecidos, ok? Bem, atividade 9, Pero Vaz de Caminha diz que o rei deveria mandar gente para a terra. Que tipo de gente em especial deveria mandar? Para quê? Padres jesuítas. Se precisava catequizar, precisava do quê? De padres. Então, muitos padres vieram aqui, bispos, jesuítas, depois teve a Companhia de Jesus, que veio aqui, catequizou, criou, né? Aldeamentos, tá? Defenderam muitos os índios, os jesuítas, né? Muitos até conseguiram, já falavam o tupi, guarani, a língua deles, né? Então foi uma aproximação que os jesuítas tiveram com os índios. Então, Pedro Vaz de Caminha disse que o rei deveria mandar a gente para a terra e essa gente era o quê? Gente ligada à religião, para catequizar, ok? Bem, foi fácil, gente. Eu não li todos os textos, porque eu tenho certeza que vocês leram. Era só buscar as respostas. Essa atividade da primeira semana estava bem fácil, tá? E entender que esse processo é um processo da Idade Moderna já, né? Rompendo com o antigo sistema que tínhamos lá do feudalismo, que era uma coisa mais voltada para a agricultura e para as pessoas fixas num lugar, sem muito comércio. Esse novo renascimento cultural e urbano trouxe essas ideias de navegação, de ir explorar novos continentes, adquirir novas riquezas. Então, esse é o processo que a gente entrou nessa primeira semana. Já partimos para o Brasil e esse Estado moderno. Bem, eu espero que vocês estejam bem. Como eu estou falando sempre no final dos vídeos, é um momento difícil para todo mundo. Está todo mundo meio que se adaptando, meio perdido, tanto vocês, alunos, quanto nós, os professores, os pais, né? E atravessar esse processo dessa pandemia, que a gente ainda não sabe como ela vai se firmar, quando ela vai acabar. Então, esse é o nosso meio que o Estado definiu para que vocês possam cumprir a carga horária de vocês. Então, eu sei que está muito conturbada, é muita matéria, muitas atividades, mas a gente vai tentando fazer o que a gente pode, gente. Vamos tentar, porque também é melhor estudar do que ficar também pirado dentro de casa, numa quarentena, sem fazer muito nada. Porque a gente também tem que se proteger, que nós já estamos passando os 30 mil mortos. Então, isso aí nos preocupa bastante. Não sabemos até quando estaremos nesse isolamento. Bem, eu deixo aqui meu abraço para vocês e espero que eu tenha conseguido sanar a dúvida dessa semana. Eu estarei atendendo vocês todas as terças-feiras, da 1 às 19h45, é o dia de humanas. Vocês podem me tirar dúvidas por lá. Eu estou respondendo o PET da semana relativa à semana estabelecida aqui na apostila de vocês. No decorrer das aulas, eu vou postando as novas correções, da semana 2, da 3, da 4, e aí vocês vão guardando isso para depois fazer na apostila, ok? Para que a gente possa depois avaliar e dar o visto. Bem, gente, então é isso. Um beijo grande para vocês. Espero que a gente se encontre logo, tá bom? Beijos. Tchau, queridos.